Varig 254, responda. 254, Torre Belém chamando. 3 de setembro de 1989. Um Boeing 737-200 da empresa brasileira Varig, que fazia a rota Marabá-Belém, desaparece ao sobrevoar a região norte do Brasil. 254, algum problema a bordo? Não responde. O voo, com 48 passageiros e 6 tripulantes a bordo, deveria durar aproximadamente 45 minutos, mas avança pela noite e por um rumo desconhecido. 254, aqui é o Varig 231. Prossiga. Naquele momento, o único que consegue se comunicar com o comandante Garcês é o piloto de um outro voo da Varig, que havia acabado de pousar em Santarém. Ô Garcês, você não conseguiu chegar a Belém por quê? Não, é que eu não tinha indicação de Belém. A bússola tava com outra proa. Agora tá indo pra Marabá, só que não tem combustível pra ir pra lugar nenhum, entendeu? Fomos informados que tinha uma aeronave que estava desaparecida, né? Que tinha saído de Marabá para Belém, não tinha chegado no tempo previsto e fomos acompanhar isso através do serviço de busca e salvamento da FAB. O coronel Ronaldo Jenkins, do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, foi convocado para comandar as investigações. Alguns aeroportos foram pedidos para ser reabertos, que poderiam servir de alternativa caso eles se localizassem. Na torre de controle em Belém, o clima é de muita tensão. Ninguém sabe o que aconteceu com o voo 254. As últimas informações disponíveis haviam sido passadas pelo piloto Domingos Sávio, comandante de outro voo na mesma região. Ele foi o último a falar com o piloto do voo desaparecido. Eu estava no chão, em Santarém, né? Ele entrou em contato comigo, ele falou que ele estava com 800 quilos de combustível a 8.500 pés. Tá? E estava perto de Carajás. Eu e o comandante Paulo José, nós assumimos outro voo e saímos com o tanque cheio atrás da posição que ele tinha me dado. Nós fomos para Carajás e de lá sairíamos naquela posição. A ideia era achar. Nós estávamos no Rio de Janeiro quando fomos informados que havia um avião perdido e que a gente deveria assumir as posições para se preparar para uma possível investigação. Convocado pela Aeronáutica, o coronel Douglas Machado também integrou a comissão de investigação. O avião decolou de um ponto A e pode estar em 360 graus na distância que a autonomia dele permite. É muito difícil você saber onde ele anda. Na manhã seguinte, as buscas se intensificam. Equipes se concentram na rota principal do voo, entre as cidades de Marabá e Belém. É uma força-tarefa no ar e em terra. Praticamente todo o esquadrão foi envolvido na missão. Nós decolamos com um helicóptero e 2 bandeirantes. Foi as primeiras aeronaves a decolarem. E havia um esforço muito grande, uma vontade muito grande de achar esse avião, né? Como nós sabíamos que tinham 54 pessoas a bordo, a gente tinha uma esperança muito grande que ali a gente ia encontrar a gente viva. Todo avião tem um transmissor localizador de emergência. Esse equipamento, quando tem um impacto, ele emite sinais. Naquela época era 121.5, que é a frequência internacional de emergência. Então, os primeiros sinais que a coordenação da busca começou a captar desse radiotransmissor, né, apontava para uma região muito distante da rota original, que era improvável aquele avião estar ali. Então houve uma divisão de esforços. A gente tinha que concentrar na área
que era a área de probabilidade, que era a área onde o avião teoricamente deveria estar, e também nessa área onde havia sido captado esse sinal. – 44 horas após o desaparecimento, o Varig é localizado. E, para surpresa de todos, através de um sobrevivente. A primeira sensação que eu tive foi de ouvir o latido de um cachorro, de um vira-lata. Aí eu vi que eu cheguei à civilização. Foi a maior alegria da minha vida. O engenheiro paraense Epaminondas Chaves e mais 3 sobreviventes saíram em busca de socorro. Foram mais de 7 horas de caminhada dentro da mata até chegar a uma fazenda. Quando nós chegamos à fazenda, o encarregado da fazenda se dirigiu a uma outra fazenda vizinha, porque lá existia um rádio amador e o rádio amador conseguiu falar com as autoridades em Brasília que tinha chegado os sobreviventes da fazenda. Meia hora depois, começaram a chegar os primeiros aviões da Força Aérea. O avião é localizado em São José do Xingu, a cerca de 1.600 quilômetros de Belém, o seu destino final. Se você pegar um mapa de onde ele decolou e aonde ele deveria chegar e onde ele caiu, é uma região enorme, e é a Amazônia pura, né, com árvores de 30, 40 metros de altura, e numa época onde a cobertura de radar praticamente não existia. Quando eu estava descendo na corda, né, o helicóptero ele faz um colchão de ar, eu já pude sentir o cheiro dos corpos, né? Quando a gente foi chegando perto dos sobreviventes, as pessoas que podiam andar, elas vinham, nos abraçavam, uns pediam, me tira daqui que eu não aguento mais, eu quero ir embora. E as feridas eram muito graves, os ferimentos eram muito graves. Todas elas estavam muito contaminadas, com muitas larvas de mosca, né? O comandante Garcês, quando a gente chegou, ele perguntou para mim se ele estava em Carajás. Né? E Carajás ficava muito mais ao norte, né? Eu falei, não, você não está em Carajás, você está no sul do Pará. Ele meio que deu uma assustada assim, nitidamente ele realmente não sabia aonde que ele estava. Os investigadores, entre eles o coronel Douglas Machado, desembarcam na base aérea do Cachimbo, a 500 quilômetros do local do acidente. E fomos de helicóptero para essa área. A partir daí começamos a fazer as investigações. Após a retirada de todos os sobreviventes, a equipe de investigação começa a buscar pistas no local do acidente. A primeira coisa estranha, o avião estava sem as asas, mas estava inteiro. A pancada foi muito grande, eles deram muita sorte. As asas foram arrancadas, desacelerando a aeronave, e a aeronave estava no chão, sem trem de pouso, na só fuselagem, mas com as portas fechadas. Dentro do avião, a gente via o efeito dominó, né? Algumas poltronas se soltaram e foram se deslocando no sentido da desaceleração, quer dizer, para frente do avião, e foram empurrando as outras, e elas foram quebrando e imprensando as pessoas dentro do próprio avião. A tragédia poderia ter sido ainda maior se o voo estivesse lotado. Mas naquele trecho, o Varig levava 48 passageiros, menos da metade da ocupação. 36 sobreviveram, além dos 6 tripulantes. Em meio ao cenário devastador, prosseguem as buscas por pistas. Qualquer papel que fosse interessante, a gente separava, botava num plástico e todos os dados possíveis. Foram fotografadas várias vezes todos os componentes, as cadeiras. Aí chegamos a encontrar cartas de navegação debaixo da cadeira do copiloto. Nós recolhemos tudo que fazia parte do sistema de navegação da aeronave. E passamos, então, a cuidar da caixa preta de voz e de dados da aeronave, foi recolhida. As caixas pretas do Varig 254 são enviadas para análise da NTSB, Agência Americana de Investigação, em Washington. A gente tinha informação de que o Garcês tinha dito para um outro aeronave da Varig que ele tinha perdido as bússolas e que ele estava tentando se encontrar. Ô Garcês, você não conseguiu chegar a Belém por quê?
Não, é que eu não tinha indicação de Belém. A bússola estava com outra proa. A nossa maior preocupação naquele momento era o problema da perda de orientação. Uma possível falha na bússola coloca os investigadores em alerta. Eles fazem os primeiros testes ali mesmo no local do acidente. Para ver se via alguma coisa que pudesse desmagnetizar ou então atrair a bússola para mudar o rumo. Tudo isso foi feito no local, esses exames. O fato do piloto ter sobrevivido, ele realmente é importantíssimo para a investigação. Os investigadores precisam desvendar o que parece inexplicável. Por que o Varig 254 foi obrigado a fazer um pouso forçado na mata a mais de 1000 quilômetros do seu destino final? O voo 254 da Varig faz um pouso forçado no meio da selva amazônica. Das 54 pessoas a bordo, 42 sobreviveram. Após as equipes de resgate e de investigação liberarem a área, os jornalistas seguem para o local da tragédia. Daqui para frente é impossível ir de carro. Nós vamos entrar na mata que está logo ali na frente. Leonel da Mata é o primeiro repórter a chegar aos destroços do avião. Fizemos uma caminhada de 1h30, 2 horas, não me recordo bem, até que chegamos na clareira aberta pelo avião. É um cenário incrível. Finalmente, lá está o avião, enfiado no meio do mato. Todas essas árvores aqui foram derrubadas por ele ao cair. Lá dentro do mato está apenas o corpo do avião, o que se chama de charuto do avião. É indescritível. Você vê pedaços de tudo em todos os lugares. Você começa a tentar reconhecer isso aqui. Nossa, isso aqui olha, é um pedaço da asa. Nossa, isso aqui E você fica atônito. Deste lado estava o comandante Garcês e este lado da cabine está praticamente inteiro. Agora, aqui na frente, o avião perdeu o bico. Mas do lado de cá, vejam só, ao bater numa árvore, o avião perdeu toda a lateral da cabine. O copiloto estava sentado neste banco e sobreviveu. Longe da selva, os investigadores estudam cada momento do voo 254, a partir do plano de voo fornecido pela empresa aérea e dos documentos do Departamento de Aviação Civil. O tradicional pinga-pinga sai do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com 7 escalas até Belém. View 1. Rotate. No trecho final, Marabá-Belém, um voo curto de 50 minutos separa os 6 tripulantes e os 48 passageiros a bordo do aeroporto Valdecans, na capital paraense. No comando da aeronave está o piloto César Augusto Padula Garcês. Nilson de Souza Zilli é o copiloto. As investigações verificaram que o Garcês era um tripulante bastante dedicado, oriundo da Força Aérea, era piloto da reserva, trabalhou durante 4 anos na Força e saiu para ser piloto da Varig. Um piloto muito acima da curva, tendo tirado inclusive nota máxima em algumas avaliações. O Zilli, um piloto muito novo, as nossas verificações indicam que era uma experiência inferior ao que deveria e tinha dificuldade de se identificar com o Garcês. A comissão de investigação também vasculha os arquivos da empresa em busca de dados sobre a aeronave. O Boeing 737-200 era operado pela Varig há 15 anos e possuía cerca de 33 mil horas de voo. Sem evidências de possíveis problemas técnicos ou mecânicos na aeronave, a investigação se concentra nas entrevistas com os sobreviventes, tanto os tripulantes quanto os passageiros. Eu já fui questionado e interrogado dentro do hospital. O copiloto Nilson Zilli é um dos 42 sobreviventes. Quando acordei, ou seja, aquela terrível realidade, o Garcês chega perto de mim e me pergunta: como é que você está?
Eu falei assim, eu tô todo mal. Não consigo me mexer, a perna, nem sei como é que tá isso. A clavícula tá doendo e a cabeça, ou seja, o lado direito não mexe. Aí naquela hora ele já me sugeriu para fazer, eu falei assim, nós precisamos fazer um relatório juntos. Eu falei assim, comandante, acho que não tá na hora da gente mentir. A gente tem que falar exatamente o que aconteceu. Bom dia. Seu nome? Epaminondas Chaves. Vieram me entrevistar. Eles vieram me entrevistar, mas uma entrevista técnica, para saber mais ou menos o que foi que aconteceu, o que foi que o comandante falou, coisas assim. Tanto é que eu chamei a aeromoça. Você comunicou para ela essa sua o que estava acontecendo, o porquê de tanta demora. Nós tínhamos um psicólogo na nossa equipe, ele foi conversando e nos trazendo as informações. Havia umas contradições entre o Zílio e o Garcês. Eu cheguei no hospital onde estavam os feridos, eu vi o comandante e eu me dirigi a ele dizendo quem eu era e ele disse, não, eu já sei quem você é, o que você está fazendo aqui. O piloto Fábio Goldenstein, na época do acidente, diretor de segurança de voo do Sindicato dos Aeronautas, acompanhou todo o processo de investigação. Ao longo das investigações, começaram a surgir informações sobre a personalidade do Garcês e sobre a dificuldade do relacionamento dele com outros pilotos mais novos, com os copilotos. E aí, mais adiante, começou a surgir isso de que ele e o Zílio teriam se desentendido durante a viagem. Eu vou tentar o pouso. O desentendimento entre piloto e copiloto passa a ser uma peça importante na investigação do acidente com o Varig 254. Uma entrevista exclusiva, nesta quinta a partir da meia-noite. Oprah e Lance Armstrong, contando toda a verdade. Oprah Winfrey e Lance Armstrong, uma entrevista exclusiva. Tudo bem, vamos nessa. A nova temporada traz mais armas, mais explosões. Nova temporada, Fanáticos por Armas. Sábado, às 11h10, só no Discovery. Uma das séries de maior sucesso de 2012. Um time de especialistas em salvamento. Nós somos muito treinados, exaustivamente treinados. Na maior cidade do Hemisfério Sul. Tá consciente? Fique tranquilo, os Águias de São Paulo estão aqui para te ajudar. Eu tô botando ele lá para morrer, cara. O risco é todo deles. Especial Águias da Cidade, sábado, a partir das 8h40, só no Discovery. Os investigadores do acidente com o Varig 254 descobrem que o clima entre piloto e copiloto era tenso desde o início do voo. Uma peça que pode ser chave para entender como o Boeing perdeu o rumo e acabou num pouso forçado no meio da selva. Eu fui pro despacho, aí o despachante virou para mim e falou assim, Zílio, tu tá no 254? Eu falei assim, tô. Leva a papelada para mim, por favor. Eu falei assim, com certeza. Cheguei no avião, tá o comandante Garcês, com o jornal aberto. Boa tarde, comandante. Eu tive que me atrasar porque passei no despacho. O despachante perguntou se eu estava no 254 e pediu para entregar isso aqui para o senhor. Não se dignou a olhar para mim e disse o seguinte. Se o voo tivesse atrasado, eu ia dar atraso de copiloto. Isso não é função de tripulante, é função de DOV. Eu me desculpe, comandante. Isso não vai mais acontecer. O Zílio ficou assustado. Ele disse que percebeu no comandante uma pessoa que não dava para discutir. Entrei, sentei na minha cadeirinha, fiz o que eu tinha que fazer e pensei cá com o meu botãozinho. Vou ficar caladíssimo nesse voo.
O Zílio era um copiloto muito novo, era jovem, pouco experiente e sim, ele foi pouco assertivo. Mas eu acho que parte dessa pouca assertividade dele se deu também pela falta de experiência dele ainda, pela falta de segurança dele. O Garcês assumiu tudo. A parte de voar e a parte de fonia. Eu não fazia mais nada. Eu não era mais nada dentro daquele avião. De modo que quando aconteceu o fato, ele passou o tempo todo sem ser assertivo, sem dizer, Garcês, que está errado. Ele ficava calado. Mas só as gravações registradas nas caixas pretas do avião podem esclarecer o que aconteceu na cabine do Boeing. E enquanto aguardam a análise feita no laboratório da NTSB, nos Estados Unidos, os investigadores finalizam os testes nos equipamentos de navegação. O avião tem... os sensores dele ficam na cauda lá em cima. Foi feito um trabalho muito difícil de chegar lá em cima e tirar esse material para exame. Esse material foi examinado e a conclusão é que não havia nenhuma influência que pudesse ter contribuído para a dificuldade de navegação dele. A investigação também checa as decisões tomadas pelo controle de Belém. O fato de que os serviços de controle de tráfego aéreo não declararam a emergência em tempo hábil, isso evidentemente causou estranheza. Torre Belém chamando. Não responde. O piloto era muito reticente. Ele não dava informação nenhuma praticamente. Responsável pelas comunicações do controle Belém, Josué Teixeira acompanhou todas as conversas do comandante com a torre. Varig 254, algum problema a bordo? Se por um momento ele tivesse indicado que estava desorientado, ele teria recebido a orientação do pessoal de TS. O que eu vou fazer? Não responde. Titubearam em declarar uma situação de emergência. O voo, que deveria durar 45 minutos, já ultrapassa 2 horas. Neste momento, o comandante também recusa o auxílio de um avião da Força Aérea que possuía um equipamento de rádio chamado RDF, capaz de localizá-lo em pleno voo. Varig 254, aqui Força Aérea 001, escuta. O piloto pediu ao Garcês para falar com ele, aí ele disse, estou ocupado, e desligou. O piloto, por sua vez, que precisava do sinal por um tempo, se sentiu bloqueado no sentido de ajudá-lo. E aí, ele deve saber o que está fazendo. Foi perdida uma grande oportunidade de localizar o avião e orientá-lo para um pouso. A jornalista Solange Galante entrevistou o comandante Garcês 20 anos após o acidente. Ele pensou, não, é impossível eu estar errado. Eu não devo estar errado. Tanto que ele acreditou que os instrumentos que estavam errados, porque o problema dele era de bússola. Quando você começa incorrendo num erro, você tem que ter, em algum momento, isso tem que ser quebrado. Você tem que voltar atrás e verificar o que você fez de errado anteriormente. Os investigadores já conseguiram descobrir várias peças, mas para fechar o quebra-cabeças, eles precisam da análise dos dados das caixas pretas. Duas semanas após o acidente com o voo 254 da Varig, os investigadores recebem a análise das caixas pretas e agora conseguem identificar, minuto a minuto, o que aconteceu a bordo do avião. O que existia era que eles tinham tomado a direção errada. Agora, que proa eles tinham tomado? O porquê que eles tinham tomado aquela proa é que a gente, logicamente, teve que fazer a investigação assim. Cruzando os dados das caixas pretas com os depoimentos dos tripulantes, os investigadores finalmente descobrem como e por que começaram os problemas no voo 254. A
partir do momento em que a gente constatou no FDR que ele tinha decolado e tomado a proa 270, embora a gente tivesse algumas evidências disso, ok? Mas a comprovação factual foi através disso. Aí depois, logicamente, na conversa com os pilotos, então eles admitiram essa situação. A Varig, naquela época, introduziu um formulário de navegação que era utilizado em toda a sua frota. Inicialmente, o rumo em graus era feito com apenas 3 dígitos, de 001 a 360. Com o novo equipamento, conhecido como HSI, Horizontal Situation Indicator, o rumo passa a ter precisão decimal, utilizando então 4 dígitos. Mas isso é muito interessante para o MD-11, para o A330, aviões que vão 10 horas numa proa, que precisam de uma precisão muito grande. Para economizar, por algum motivo, eles produziram o mesmo tipo de planejamento de voo para o avião grande e para o 737. No caso, eles estavam usando um plano de voo que dizia que o rumo de Marabá para Belém era 027.0 e eles, naquele momento, interpretaram e inseriram toda a navegação saindo com 270. E, coincidentemente, a gente havia encontrado dentro da cabine, no chão, um papel ensanguentado, tinha umas marcas de sangue, e nele tinha 27, um espaço 0, não tinha 27.0. O ponto não saiu, não foi impresso. Embora o 270 estivesse nítido, a qualidade da impressão era bastante fraca. Essa falta desse ponto pode ter, na pressa, feito com que o Garcês encontrasse o 270 como uma verdade. O erro, na realidade, foi um erro de indução. Aparecia, sei lá, rumo magnético, Magnetic Course, MC, 0270. E como é também sabido por todos que 0 à esquerda não tem valor, cortamos o 0 à esquerda e botamos 270. Só que, na realidade, o 0 a ser cortado era o 0 à direita. O copiloto Nilson Zilli relembra o momento em que percebeu o erro. Eu peguei um procedimento de descida da época de Belém, que chama-se Arco DME, no qual a entrada desse arco era o rumo 027. Quando eu olhei, eu gelei. Olha aqui o erro, comandante. Tá aqui. A nossa proa era 027, não 270. E agora? E agora? Eu falei assim, agora vamos subir. Subir, botar a boca no trombone, falar mesmo, se declarar em emergência dentro daquilo que havia sido descoberto naquele momento. Aí, os companheiros de aviação perguntavam e ele não falava. Já sabia que estava com erro de proa. Foi perguntado para eles por que não foi discutido aquela situação, mas eles disseram que o Garcês botou a mão, não fala nada, no sentido de não fala nada, silêncio, para não gravar. Olha aqui a merda que você fez. Ele fez assim, ó. Isso é verdadeiríssimo. A investigação do Varig 254 procura justificativas para a atitude do comandante Garcês. 2 semanas antes do acidente, ele sofreu um incidente em Paramaribo, quando o avião dele colidiu a asa contra uma escada numa empresa estrangeira. Então, depois dessa falta que ele teve medo que uma falta seguinte, ainda mais um acidente com vítimas fatais, fosse detonador de uma punição grave dele por parte da Varig. A impressão que dá é que ele estava tentando resolver um grande problema e tinha, por cima disso, a pressão da opinião sobre a qualidade do voo, do que estava acontecendo. Eu aceitei isso. Também não tinha como não aceitar. Garcês, 10 anos de Varig, 8.000 horas de voo. Eu, 1 ano de Varig, 680. Não tinha como, não tinha condições técnicas e moral para contestá-lo.
Desde o momento em que Zilli e Garcês descobriram um erro cometido até o combustível acabar, passaram-se 1 hora e 15 minutos de voo. Varig 254, Torre Belém chamando, responda. Tempo suficiente para pedir ajuda e tentar reverter a situação. Estamos voando e nada de Carajás também, porque onde é que fica Carajás? E sintoniza Carajás e nada de Carajás. Vai acabando o combustível. Ele chama a chefe de equipe e diz que ia fazer um pouso forçado. Aonde? Falamos para ela, no meio da selva amazônica. Ela olha para mim, eu olho assim para ela e balanço a cabeça. Não tem jeito. Ou seja, a morte é certa. Atenção, tripulação, preparar para o pouso forçado. Uma das séries de maior sucesso de 2012. Um time de especialistas em salvamento. Nós somos muito treinados, exaustivamente treinados. Na maior cidade do hemisfério sul. Tá consciente? Fique tranquilo, os Águias de São Paulo estão aqui para te ajudar. Eu tô botando ele lá para morrer. O risco é todo deles. Especial Águias da Cidade, sábado, a partir das 8h40, só no Discovery. Sua curiosidade é insaciável? Então visite discoverybrasil.com/curiosidade e investigue, analise, experimente, descubra. Vá além do imaginável e alimente a sua curiosidade. Tudo bem, vamos nessa. A nova temporada traz mais armas, mais explosões, mais surpresas. Tudo, posso te ajudar? Você é o Jesse James. E aí, cara? Podem correr, mas não se esconder! O quê? Você contou pra ele? Mais drama na família. Vince me ligou outro dia. Tá, que sim. Cansei. Atire ou suma. Nova temporada, Fanáticos por Armas. Sábado, às 11h10. Só no Discovery. Oi, Carl, tudo bem? Bom dia, linda. Você já imaginou alguém morrer por causa de um espirro? Saúde. A resposta pode ser surpreendente. O espirro aconteceu no momento errado. Descubra na nova temporada de As Mais Estranhas Formas de Morrer. Quinta, às 8h40. Só no Discovery. Será que a ciência poderá criar uma nova raça de super-humanos? Como você acha que será nossa vida dentro de 100 anos? Vamos passar férias no espaço? Os robôs irão nos ajudar com tarefas cotidianas ou algum dia tomarão o controle da Terra? Convidamos você a fazer uma viagem a 2111. Maratona 2111. Sábado, a partir das 6, só no Discovery. Uma entrevista exclusiva, nesta quinta a partir da meia-noite. Oprah e Lance Armstrong. Contando toda a verdade. Oprah Winfrey e Lance Armstrong. Uma entrevista exclusiva. Eu estou vendo no seu currículo que você fala inglês. Yes, claro. Faz 2 anos que eu estudo. E já estou no nível 15 da minha escola de inglês. O meu inglês está cada dia mais fluente com a Open English, que é a melhor escola de inglês online. Are you comfortable with conference calls in English? Sim, a great comfort call. Sure, actually. I just had a great conference call this morning with New York. Oh yeah, really? I can talk in New York too. OpenEnglish.com. Inglês online, agora no Brasil. Senhoras e senhores passageiros, é o comandante que vos fala. Tivemos uma pane de desorientação nos nossos sistemas de bússola. Na cabeça da gente, naquele momento, passa muitas coisas. Eu simplesmente não queria acreditar e queria que aquilo não tivesse acontecendo comigo. E achava que aquele momento não era a minha hora ainda.
Deixamos a todos com a esperança de que isso não passe apenas de um susto para todos nós. Este é o último registro das caixas pretas. Sem energia elétrica, ela para de funcionar. Quando os motores pararam a 8.000 pés, a gente não tinha mais nenhuma informação. Então eles passaram 8.000 pés descendo, talvez 10 minutos, 12, sem que tenha sido registrado nada. Se ele não tivesse ficado vivo, a gente só sabia a velocidade e como bateu. O embarque, para mim, foi tudo tranquilo, normal. Nos depoimentos durante a investigação, os passageiros contaram o que viveram naqueles minutos que pareciam uma eternidade. Muita gente rezava, eu rezei muito. Porque não é fácil você estar lá em cima, naquela altura, e o cara chegar e falar, nós estamos perdidos. Você ouvir e o combustível está no final, você se sente completamente sozinho. O Garcês bate no meu ombro e me diz a seguinte frase: desculpa, velho. O erro foi meu, a gente se encontra no outro lado da vida. Eu olhei para ele. Ele suava e tremia. Eu falei assim, caramba, o cara já tá morto. Aí ele falou assim, vamos fazer esse pouso a 4 mãos. Aí eu peguei, reclinei a minha cadeira ao máximo, apoiei o meu braço aqui onde ficam os rádios e segurei o manche com essa mão aqui. E vamos embora. Vamos embora pousar esse avião. Flaps down. Sem combustível e sem energia elétrica, os tripulantes perdem quase todos os comandos aerodinâmicos do avião. Não tinha mais nada. Só nariz, ou seja, só atitude. Então, se fosse muito o ângulo de ataque muito acentuado, estolava, caía. Muito rápido. Vai bater, é a única coisa que eu me lembro disso. E ali apaguei. A desaceleração foi tremenda. Eu acho que foi uma sorte aqueles que sobreviveram, porque você vendo o estado interior do avião, foi uma coisa assustadora. O deslocamento das cadeiras é mais um ponto polêmico estudado pelos investigadores. Das 109, apenas 7 permaneceram no lugar. Se o voo estivesse lotado, a tragédia poderia ter sido ainda maior. As cadeiras saíram porque, ao bater, o avião estava no impacto maior do que aquele previsto para a cadeira suportar. O projeto estava de acordo com o que prevê os regulamentos da época da fabricação dessa aeronave. "19 meses após o acidente, a investigação chega ao fim. Com todas as peças do quebra-cabeças analisadas, os investigadores do voo Varig 254 conseguem entender a sequência de erros e desencontros que resultaram no acidente. Você pode ir reto à esquerda. Boa tarde, tudo bem? Tudo. 3 de setembro de 1989. A tripulação do Varig 254 se prepara para o voo Marabá-Belém, no norte do Brasil. No momento de programar o plano de voo entre as duas cidades, o comandante César Garcês se confunde ao inserir o rumo. Ao invés de 027, ele insere 270. O voo segue, sem que os tripulantes percebam que estão indo na direção errada. Centro Belém, Varig 254. Ô, Belém, o Varig 254. Nada. Centro Belém, Varig 254. Após tentar sem sucesso contato por rádio VHF com o controle de Belém, a tripulação só consegue se comunicar aos 23 minutos de voo através de HF, um sistema de transmissão para longa distância. É dessa forma que recebem autorização para iniciar a descida. Varig 254 descendo para 200.
Próximo do pouso, ao atingir 4.000 pés, os tripulantes se dão conta de que não conseguem ver o aeroporto de Belém, nem as luzes da cidade. Comandante, o senhor está vendo o aeroporto? Não. Tentando se localizar, sobrevoam a Amazônia a baixa altitude por 1 hora e 14 minutos. E à medida que eles baixavam, mais difícil ficava de se comunicar com qualquer pessoa. Eles estavam entrando na armadilha sem querer, sem saber. Durante todo esse tempo, o piloto se mostra reticente em dar sua localização e pedir ajuda. 254, algum problema a bordo? Não responde. Com aproximadamente 2 horas e 10 minutos de voo, descobrem o erro que haviam cometido. Depois disso, ainda voam mais 1 hora e 15 minutos antes do combustível acabar. Eles exauriram o combustível deles, voando de um lado para o outro. E quando eles perceberam que tudo tinha começado lá atrás, na saída de Marabá, eles já não tinham mais muita autonomia de voo. A partir daí, o Varig só tem uma saída: fazer um pouso forçado sobre a floresta, na escuridão da noite. Dos 54 ocupantes do voo, 42 sobrevivem. Como pode um acidente desses começar a partir de uma coisa tão básica? Por que os serviços de tráfego aéreo não perceberam imediatamente ou logo que o avião estava perdido? Por que eles desceram e ficaram tanto tempo voando a baixa altura? Foram muitas perguntas que só ao longo do tempo se tentou criar um cenário. Mais de 2 décadas depois, o que a aviação brasileira aprendeu com esse acidente? Uma das séries de maior sucesso de 2012. Um time de especialistas em salvamento. Nós somos muito treinados, exaustivamente treinados. Na maior cidade do hemisfério sul. Tá consciente? Fique tranquilo, os Águias de São Paulo estão aqui para te ajudar. Eu tô botando ele lá para morrer, cara. O risco é todo deles. Especial Águias da Cidade, sábado, a partir das 8h40, só no Discovery. Tudo bem, vamos nessa. A nova temporada traz mais armas, mais explosões, mais surpresas. Tudo, posso te ajudar? Você é o Jesse James. E aí, cara? Podem correr, mas não se esconder! O quê? Você contou pra ele? Mais drama na família. Vince me ligou outro dia. Tá, que se cansei. Atire ou suma. Nova temporada, Fanáticos por Armas. Sábado, às 11h10, só no Discovery. Histórias que chocaram até os investigadores mais experientes. E essa criança tinha sido assassinada por seu avô. Não consegui imaginar como ocorreu esse tipo de fuga. Crimes terríveis e revoltantes. Descubra os casos criminais mais difíceis no novo episódio de FBI no século XXI. Segunda, às 11h10. Só no Discovery. A sua curiosidade é insaciável? Então visite discoverybrasil.com/curiosidade e investigue, analise, experimente, descubra. Vá além do imaginável e alimente a sua curiosidade. O relatório do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, aponta a principal causa do acidente do Varig 254: erro da tripulação. O relatório final apontou mais de 20 contribuições para o desfecho. Então, desde de um documento que veio faltando dados que pudesse orientar o piloto, um alerta situacional relativamente baixo dos dois, falta de coordenação entre eles,
A falha na leitura do rumo, segundo o levantamento das investigações, decorre da falta de conhecimento do comandante do novo padrão utilizado pela Varig na época do acidente. O treinamento, na minha opinião, foi inadequado. O caso deles não foi o primeiro caso de piloto que se confundiu, mas seguramente todos os casos anteriores os pilotos perceberam muito rapidamente, bastante rapidamente, de que haviam cometido algum erro e corrigiram a situação. Com o impacto do avião sobre as árvores e o solo, das 109 cadeiras, apenas 7 permaneceram no lugar. As outras se soltaram e, como num efeito dominó, esmagaram muitos dos passageiros. Até aquela época existia um limite, né, de certificação para uma determinada carga G, né, número da força de gravidade, né? Hoje em dia, depois desse acidente, tanto o piso da aeronave e as próprias cadeiras em si, esse número de carga G aumentou, praticamente quase que dobrou. Mais de 20 anos depois, o que mudou na aviação brasileira para que um acidente como esse não se repita? Você hoje em dia, você já não navega mais por agulhas que te apontam para direções. Você hoje tem uma tela de computador, você tem uma tela nos teus instrumentos que te traça uma rota de navegação a ser seguida. Mas ainda assim, é uma boa prática os pilotos confrontarem os rumos, as distâncias com as cartas de navegação. Nós não tínhamos controle radar naquela época também, quer dizer, o avião não estava rastreado, uma série de outras coisas que hoje em dia, por exemplo, já não aconteceriam. A relação distante entre piloto e copiloto, constatada pela investigação, dificultou ainda mais a situação durante os momentos de emergência. A aviação civil brasileira e do mundo inteiro aprendeu que precisa gerenciar melhor os recursos de cabine, precisa aumentar a padronização e a integração ali existente. Foi basicamente um fator humano que provocou esse acidente. Esse acidente, eu posso te dizer, ele não se repete nessas circunstâncias que ele está aqui, mesmo que o mesmo erro ocorra, entendeu? A situação hoje é completamente diferente, quer dizer, nós já tivemos uma evolução muito grande. A Justiça Federal condenou piloto e copiloto a 4 anos de detenção, convertidos em pena alternativa e pagamento de multas mais honorários. A minha punição foi política, porque eu não mandava igual ele, eu não era comandante. Flaps down. Eu acho que a punição dele foi justa, porém eu acho que toda a culpa não deveria ter sido jogada somente em cima dele. Muita gente deveria ter sido punida na Varig, no controle de tráfego aéreo brasileiro. Foi uma punição correta, porque houve negligência por parte da tripulação. Eles não foram humildes em pedir socorro quando viram que estavam perdidos. Ele não errou sozinho. Todo acidente é um monte de elo que se fecham. O castigo que eles mereceram é a consciência, no caso do Garcês, a própria consciência dele. O comandante Garcês, que nunca mais esteve à frente de voo comercial, ficou marcado pelo erro. A carreira dele praticamente foi encerrada, né, devido à alta notoriedade que foi dada ao acidente envolvendo exclusivamente o nome do piloto. Para os sobreviventes, o acidente mudou para sempre o jeito de cada um viver e pensar. Eu reciclei tudo. Valores em que eu colocava em certas coisas, eu mudei de lugar. Então eu descobri que a maior importância do mundo é a tua família, é amor, que o resto não importa. Você vê as pessoas hoje com mais generosidade. Eu olho também esses desastres que já aconteceram após o nosso. Eu vejo que nós somos umas pessoas felizes, nós tivemos mais sorte. E que, se olhar para trás, se fazer uma comparação entre o nosso acidente e os outros que houveram, que não saiu nenhuma pessoa viva, nós somos muito beneficiados pela lei divina.
A seguir, um homem escala uma parede com aspiradores de pó. Sistemas de som que estouram janelas. E como tocar um rock chocante sem morrer eletrocutado. Nós vamos explicar tudo isso e muito mais em Experiências Super Loucas. Cientistas caseiros de todos os cantos do planeta filmam as próprias loucuras. Esses heróis da internet fazem experiências bizarras, criam invenções extraordinárias e realizam incríveis proezas científicas. Nós reunimos uma equipe de grandes cientistas para analisar como essas pessoas realizam essas façanhas e selecionar os melhores heróis caseiros. É ciência, mas como você nunca viu, então se prepare para Experiências Super Loucas. Neste programa, nós destacamos o trabalho de viciados em energia. Os pioneiros que lutam contra as forças elementares do universo em nome da ciência. Eletromagnetismo, gravidade, luz, raios, som. Eles usam essas forças para criar vídeos surpreendentes. Para ser um viciado em energia, é preciso aproveitar as forças mais básicas e criar alguma coisa incrível. Ele quer ver o poder dos deuses. Agora nós sabemos o que é necessário para ser um viciado em energia. Então vamos começar a nossa contagem pelo 20º lugar.